A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Jesus. Jesus é bom, Jesus é misericordioso, é Deus de milagre, Deus fiel, Deus justo, glória a Jesus. Eu quero nesse vídeo trazer para você, mas é uma oração, aleluia, glória a Deus, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela sua saúde. Glória a Deus. E eu quero dizer a vocês, aleluia, que quiser que eu oro pela sua vida, pode se inscrever, deixar aí no comentário. Irmã, me apresente. Irmã, apresenta o meu filho, meu pai, minha mãe, meu parente. Pode deixar nos comentários que eu vou, aleluia, botar aqui, ó, no caderno de oração. Colocar aqui no caderno de oração para eu estar sempre lembrando e te apresentando, tanto em casa como na igreja e no ciclo de oração. Glória a Jesus, amém? Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus, antes de eu fazer a oração para você. Glória a Deus. Você crê em milagre? Você crê que Jesus ele opera milagre? Você crê? Depois eu vou trazer uns vídeos falando sobre o que Jesus fez na vida aqui dos meus vizinhos. Eu tenho 2 vizinhos aqui que Deus já me usou para orar neles e Deus operou cura neles, né? E outras pessoas também. Também vou trazer aqui uns vídeos sobre algo sobrenatural, né? Espiritual, que aconteceu, que aos olhos assim você vê e diz, nossa, isso não, como é que existiu? Mas o mundo espiritual, ele é real, viu? O mundo espiritual é mais real do que nós podemos imaginar. Mas Deus, ele é fiel. Agora eu quero fazer a oração. Antes eu vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e o versículo vai ser o 5, o versículo 6. Versículo 6, irmãos. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Oh, glória! Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Quando Jesus ele faz, as pessoas ficam admiradas, elas ficam espantadas. Eita, Jesus é lindo, com o poder de Deus, com o milagre que Deus tem poder para operar na minha e na tua vida. As pessoas ficam espantadas. Como pode? Como foi que aconteceu? Como este homem aqui há 40 anos. No capítulo 4, vai falar que ele tinha 40 anos. Que esse homem era coxo desde o ventre da mãe. Ele nasceu deficiente. E ele era levado ali porque ele não podia andar. A Bíblia diz que ele era levado todos os dias para mendigar, para pedir uma esmola a quem passava para entrar no templo. Glória a Deus. Mas neste dia ia passando 2 homens cheios
cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem pediu uma esmola e fitou os olhos neles, esperando receber alguma coisa. E eles dizem: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia, em nome de Jesus. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham o nome de Jesus. Eita glória, eles tinham, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus operando milagre, viram Jesus fazendo morto ressuscitar. Glória a Deus. E Jesus disse que ia dar esse poder para eles. Se eles crescem, aleluia, eles iam fazer maiores milagres ainda do que o que Jesus fez. E Jesus continua operando milagre. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando milagre. Glória a Deus. Então as pessoas ficaram espantadas com aquele homem que há 40 anos era deficiente, agora estava pulando, salteando, glorificando a Deus. Os tornozelos que era torto ajeitaram, arrumou, e eles pulando, glorificando a Deus. E as pessoas, espantadas, pasma. É assim que vão ficar quando Deus operar na tua vida. Quando Deus fizer aquele milagre que você está pedindo. Quando Deus, aleluia, resolver aquela causa na justiça que você colocou nas mãos do advogado da terra e até agora não saiu. Ou talvez foi negado. Coloca no advogado celestial. Coloca no advogado dos advogados. Glória a Jesus. Então as pessoas vão ficar espantadas quando Deus operar o milagre na sua vida. Quando aquele seu filho, que as pessoas dizem não tem jeito, esse não tem jeito para ele. Mas quando Jesus salvar o seu filho, o seu parente, o seu esposo, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, as pessoas vão ficar espantadas e dizer: para esse não tem jeito, é só a morte. Mas Jesus, quando chega, ele dá vida, vida em abundância. Jesus, ele cura, ele liberta e ele transforma. Ele tira do pó, aleluia, do esterco, e ele faz sentar como os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra no nome de Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos orar, maravilhoso Deus e eterno Pai, santo, justo, eu te louvo, Pai querido e amado, no nome do teu amado Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho Jesus para morrer pela minha vida, pela vida da humanidade. Eu te apresento, Pai, nesta hora, cada vida nas tuas mãos. Cada pessoa, Pai, que vai assistir esse vídeo, que estão assistindo, Deus, eu te apresento essa vida nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem poder de operar milagres, Senhor. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Se o mesmo Jesus que ressuscitou, aleluia, um homem, Pai amado, aleluia, que já estava morto, já estava sepultado, e o Senhor ressuscitou a Lázaro. Glória a Deus. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Glória a Deus. O Senhor tem poder para operar na vida desta pessoa, Pai. Na minha vida. Para enfermidade, câncer, fibromialgia, problema na coluna, no pulmão. Para o Senhor não é nada, glória a Deus. Essa pessoa que está acometida com qualquer tipo de enfermidade, seja na coluna, aleluia, seja no útero, seja na mama, seja no pulmão, glória a Jesus, nos ossos, nos nervos, todo tipo de reumatismo, eu falo agora, em nome de Jesus, bate em retirada. Todo mal saia, bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem poder para libertar, aleluia,
Aqueles que estão viciados, meu Senhor, no álcool. E viciado, Pai, aleluia. O Senhor tem poder para libertar, para salvar este filho que dá trabalho para esta mãe. O Senhor tem poder, Jesus, de libertar, de salvar, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Jesus que ressuscitou, aleluia, a filha de Jairo. O Senhor é o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos era enferma, padecia daquela enfermidade, já tinha ido a todo tipo de médico, por nenhum ela pôde ser curada, gastou todo o seu dinheiro, cada vez ela ficava mais enferma, mais doente. Mas quando ela ouviu falar no Senhor Jesus, ela disse: se eu tocar, sim. Então, se eu tocar, somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E ela tocou nas vestes do Senhor, com a fé que ela ia ficar curada. E no mesmo instante ela recebeu o milagre. Glória a Jesus, Pai. Aquela mulher que foi ali para o templo, que tinha 18 anos, que era encurvada, era doente, problema na coluna, mas era um espírito que deixava aquela mulher curvada, envergonhando aquela mulher. Aquela mulher recebeu o milagre, porque o dono da vida, o dono do milagre estava lá. Glória a Jesus. Ela recebeu a cura e hoje não é diferente, Senhor. O Senhor continua operando o milagre. O Senhor está aqui. Glória a Jesus, o Senhor está aí com você. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, aleluia, que está passando por um momento difícil na sua vida e acha que já chegou ao fim, que não tem mais jeito. Está batalhando, está perdendo as forças. Quero dizer que Jesus, ele é a sua força, que Deus, ele é a sua fortaleza. Confie no Senhor, entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, porque ele tudo vai fazer na sua vida. Só precisa você crer, confiar, confie com todas as suas forças. Ele falou um dia para os discípulos: se você tiver fé, aleluia, glória a Deus, como um pequeno grão de mostarda, vocês vão dizer àquele monte: ergue daqui. E eu digo para você, se você tiver fé como um pequeno grão de mostarda, não precisa ser uma fé grande não, pode ser uma fé pequenininha, para Jesus operar o milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus de milagre, ele é Deus de prodígios e maravilha. Eu te apresento nas mãos do Senhor a sua família, o seu lar, o seu casamento. Eu apresento seus filhos, seu esposo, aleluia, os seus parentes, aleluia, os meus parentes, aleluia, os meus filhos, meus netos, glória a Jesus, o meu esposo, aleluia. Eu apresento ao Senhor Jesus, crendo que Deus está com as mãos estendidas, não está com a mão encolhida, nem está com o ouvido agravado, ele está ouvindo a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que junto você vai contar milagre, você vai falar, aleluia, que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que você vai contar e você vai receber o seu milagre, aleluia, porque Jesus, ele é fiel e ele continua operando o milagre. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém?